dual do E. Porque aí esse vetor é ortogonal a E. O que a gente espera é que o vetor de point, né, como ele é em 3 dimensões, ele é E vetor V. Então, que o E, quer dizer, a gente tem aquele triângulo formado, o que a gente espera é que a radiação seja transversa, né? A propagação seja transversa ao E e o B. Quer dizer, se a onda eletromagnética está indo assim, o vetor de Poynting deve ser ortogonal. Mas quem dá a direção da onda eletromagnética nesse caso, o campo magnético é um escalar. Então, o K está dando a direção, quem vai segurar o vetor de Poynting vai ser o E. Mas se o vetor de Poynting fosse na direção do E, a radiação seria longitudinal, não transversa. Então, se vocês fizerem o cálculo, né, é isso aqui. Faça um cálculo para tirar o vetor de Poynting. Tá? E aí vai ter o termo de dissipação, etc. Certo? O raciocínio é a transversalidade da onda. A gente espera, por essas equações aqui, ó, K escalar é zero. Vai provar. Então, o meu campo elétrico tem que ser ortogonal à direção de propagação, como em 3 dimensões. Se a propagação está aqui, como vá, K escalar é zero. Rotacional de E é menos dB dt. Então, o campo magnético, na verdade, bom, vamos olhar por aqui. O campo elétrico, ó, ele é o dual do magnético. Então, se esse cara aqui é um escalar, esse aqui vai produzir um catil. Então, o campo elétrico deve ser justamente na direção catil, no dual do K. Se o K está assim, esse campo elétrico está aqui e deve estar na direção do catil. Então, essa onda eletromagnética ela deve se propagar assim. O vetor de onda está aqui, como 3 dimensões. O campo elétrico está nessa direção, ortogonal. Então, o campo elétrico está aqui, ó. Porque ele é proporcional. Quando eu fizer a transformada de Fourier dessa equação, olhar a onda plana, aqui não vai aparecer o K, vai aparecer o dual do K. Mas o dual, se o K está assim, o dual do K está assim. Nós já vimos que o dual de um vetor é a rotação de 90 graus dele no sentido horário. Então, o dual do K está assim. Então, o meu campo elétrico está vibrando aqui. Então, a direção do meu campo elétrico é a direção ortogonal. Então, se a minha onda está se propagando assim, né, então, o meu vetor de Poynting está nessa direção aqui. Certo? Então, ele dá a direção do momento. Então, se o meu campo elétrico está nessa direção, então aqui tá, essa aqui é a direção elétrica. Então, para a onda poder carregar o momento, quer dizer, o momento está nessa direção, então o vetor de Poynting é a direção do momento, não a direção do campo elétrico. Então, ele tem que estar esse ortogonal. Então, quando eu fizer o E-til, se o E está nessa direção, o E-til está nessa direção. Então, certamente vai ser isso que vocês vão ver. Aí agora, tirar a força de Lorentz. Tirar a força de Lorentz é tirar a DDT do vetor de Poynting. Então, essa tarefa 2. Tarefa 1, entre as outras que eu passei, a tarefa N, é tirar o DDT, é tirar a equação de conservação da energia e momento com a dissipação. Depois, agora, tirar a lei de forças. Quando a gente tira a derivada temporal do vetor de Poynting, nós vimos na outra aula. A gente tira a divergência do tensor de tensões. Então, isso aqui é DDT disso, mais a divergência do tensor de tensões da força de Lorentz. Então, vocês vão obter como é que é a força eletromagnética em 2 dimensões. Em 3 dimensões a gente sabe, é QE mais QVD. Então, se eu botar um elétron no campo eletromagnético, ele vai sentir o campo elétrico, né? A força elétrica é na direção do campo elétrico e a força magnética é ortogonal à velocidade e ao campo magnético naquele local. Nesse caso aqui, meu campo elétrico está aqui. Então, provavelmente isso aqui pode acontecer, que é. Agora, quando eu tiver a força magnética, eu tenho o V é um vetor, o B é um escalar. Mas a força magnética, ela deve ser ortogonal à velocidade. Então, provavelmente a força de Lorentz vai aparecer no dual do campo da velocidade. Então, provavelmente, se eu pegar o movimento de uma partícula carregada num plano sujeito a um campo eletromagnético, deve dar M, P2x dt2, igual a QE, mais Q, VT. Então, faço esse exercício aí. A força de Lorentz, isso deve sair dali. Vocês vão obter a densidade de força de Lorentz. Mas pela densidade de força de Lorentz. Aqui você deve obter alguma coisa que vai ser ρ, mais ρ, Vtil
isso aqui é o vetido. Então isso aqui vai fazer o papel da densidade de força. Uma carrinha é Q. Q vetiu Q, isso aqui é o campo magnético. Então essa força aqui deve ser ortogonal à velocidade, realmente. Deve ser um campo conservativo. Eu não vou pegar. Claro que a força magnética não vai dissipar. Quer dizer, a gente imagina que o trabalho da força magnética é nulo, em 4 dimensões. Porque VB, o V, a força magnética é ortogonal, é V e B. Então a força magnética está sempre ortogonal à velocidade e ao campo magnético. Ela não dissipa, não é dissipativa. Se fosse Q, se a força fosse na direção da velocidade, eu teria uma dissipação terrível. Então a gente espera que a força seja ortogonal à velocidade. Para ser ortogonal à velocidade, ela tem que ser negativa. Pode ser na direção da velocidade. Então tentem fazer esse exercício. Tirar densidade de força de Lorentz nesse caso. Bem, eu estou quase acabando. Acho que é mais interessante falar daquilo e deixar o Tian Science para a próxima. Tian Science é uma modificação. A eletrodinâmica em 3 dimensões, ela simplesmente ganha um fato novo que a eletrodinâmica em 4 dimensões não tem. Essa possibilidade, que o problema em 4 dimensões, né, eu digo 1 mais 3, né, o eletromagnetismo é muito restrito devido ao fato do campo elétrico e do campo magnético ambos serem vetores. Mas em 2 dimensões, em 3 dimensões, 3, né? Faz uma confusão desse negócio que vocês me perdoem. Vamos dizer, quando eu falo de 3 dimensões, em 3 dimensões espaciais, em 4 dimensões, 1 mais 3, aí eu tenho essa equação de Maxwell. Divergência de E igual, vou colocar assim. Se eu estou em 2 dimensões, eu tenho essa equação. Campo elétrico é um vetor, mais o meu campo magnético é um escalar. Então, nada me impede, quem sabe o eletromagnetismo me permita colocar um termo desse tipo. Esse termo aqui é um escalar, é um magnético. Ele nada atrapalha o caráter tensorial dessa equação. E quando eu pegar aquela equação que me dá o gradiente do rho aqui, isso aqui é um vetor. Nada me impede também, talvez, colocar alguma coisa ligada ao campo elétrico aqui claro, e zero o resto. Mas talvez eu tenha o fato do campo magnético ser um escalar e do campo vetorial continuar a ser um vetor, e essa equação aqui me permitir colocar um vetor aqui e colocar um escalar. Então vamos ver que a eletrodinâmica de Tian-Science é típica de 2 dimensões planares. Eu posso modificar as equações de Maxwell colocando o campo magnético na equação estática do campo elétrico e colocando o campo elétrico na equação estática do campo magnético. E isso aí vai fazer com que em 2 dimensões, em plano, essa relação entre campo elétrico e campo magnético fique muito mais forte do que em 2 dimensões. Então é isso que vai dar o caráter, isso que é chamado de eletrodinâmica de Tian-Science, que o supercondutor é uma das boas, um dos bons modelos para descrever a supercondutividade em temperaturas Heisenberg, esses supercondutores planares de altas temperaturas críticas, porque mostra-se que um eletromagnetismo de Tian-Science ele naturalmente leva a supercondutividade. Então nós vamos discutir esse fato porque quer dizer, é um efeito típico da dimensão. Nós vamos tentar construir essa fenomenologia baseados na nossa construção do que é o fenômeno eletromagnético em 2 dimensões. Então, o campo é um escalar magnético aqui. E aí nós vamos ver que isso, naturalmente, dá... Por que isso é bom para a supercondutividade? Porque isso dá uma blindagem do campo eletromagnético. Ou seja, isso aí naturalmente leva a um fóton massivo, que caracteriza o supercondutor. O fóton massivo caracteriza o supercondutor porque eu tenho o efeito mais. Há uma expulsão do campo magnético do interior do condutor. Isso libera o fluxo elétrico muito bem. Então vamos ver que a eletrodinâmica de Tian-Science, ela leva esse campo. Ela é muito interessante. Então a gente vai ver por que o caso planar, uma eletrodinâmica planar, ela é muito interessante. E nós vamos ver mais tarde, depois, eu vou deixar a tarefinha para vocês também, quando a gente modificar as equações de Maxwell com os efeitos de Tian-Science, vocês vão ver coisas interessantes, como, por exemplo, o termo de Tian-Science, ele não afeta a distribuição nem de energia nem de momento.
Então, o que significa isso? Você modifica as equações, introduz um efeito novo, mas isso não tem efeito na distribuição de energia do momento da radiação. Então, que física é essa? É isso que vai dar compreensão para tudo que você está estudando. O que são esses efeitos topológicos? O que significa uma física com efeito topológico? Significa uma física que você modifica, coloca algumas modificações, mas não altera a energia do sistema. Então, em física, quando você faz uma mistureba danada, mas não muda a energia, significa que isso é um fato não trivial, porque qualquer coisa que você faz com o sistema, você mexe na energia dele. Se você agora altera um sistema, mexe nele e não altera a distribuição de energia que está sendo carregada, você mexeu aonde no sistema? O que você fez no sistema que ele não mudou a energia? Você mudou ele completamente, mas não mudou a energia dele, o que pode ser isso? Que efeito é esse? Então, onde é que você mexeu? De repente, você mexeu na borda, mexeu no chacoalho, deu tudo. Você mexeu aqui, mexeu aqui. Então, vamos entender essa discussão do que seria um efeito topológico no fenômeno eletromagnético. Isso aí está por trás dessa discussão sobre a condutora dos isolantes topológicos. Estou acabando, só vou deixar mais uma coisinha para a gente discutir esse restinho que ficou faltando aqui. Então, o setor, vamos dizer assim, meio exilado, do eletromagnetismo, que não percebe. Então, quando a gente define esse potencial, o fenômeno eletromagnético, ele é universalmente descrito por um potencial escalar, por um vetor. Naquela dimensão onde eu estou, quer dizer, agora eu estou em duas dimensões planares, eu tenho um escalar e um vetor dessa dimensão, eu entrei naturalmente no escalar, um vetor magnético, um vetor que não aparece no escalar magnético. Então, aqueles caras lá ficaram de lado. E aí, da onde é que vinha esse S? Esse S aqui era a componente Z do campo elétrico. Então, a aplicatória... não está dentro do lugar, tem que dar. Vocês só pegar esse S. Vou pegar aquela equação de campo. Essa, né? Mas aqui já é eletromagnetismo, vou pegar as anteriores, acho que eu justamente tinha abandonado. Essas aqui, ó. Então, aqui, como vocês viram aqui, ó. Então, tá aqui. A gente ganha o rotacional de B aqui, tá certo? Depois do rotacional de R, aqui. Bzinho, tá certo. O Ezinho tinha uma componente S. Tá aqui. E o Bzinho está aqui. Então a gente tinha adicional Então, nessa equação que a gente tinha, que era o rotacional do E, era menos dT. Então, a terceira, as duas primeiras componentes desse cara, o Bx e o B, eram B pequeno. E aqui saía o rotacional. Esse dava, esse tinha o S, e aqui saía o gradiente do alvo S, Acho que agora eu não vou colocar essa equação. Justamente essa equação um pouquinho. Vamos fazer rapidinho aqui para o perdão. Então, obrigado. ddx dessa equação. ddx dessa equação é dy é z menos dz é y. Então, isso aqui é menos ddt do dx. Está dando isso em 3 dimensões, 4 dimensões, mais 3. Componente x. Componente y. ddz do é x menos ddx do é z. Igual a menos ddt do y. E a componente Z. Essa aqui a gente tem, o eletromagnetismo dx é y menos dy é x. Então, essa é a equação que a gente usualmente já pegou. É o rotacional do E pequeno igual a menos ddt do Q. Então, essa aqui é a equação do eletromagnetismo que ficou do lado. Essa é a equação que foi deportada. Essa aqui é zero. Isso aqui é zero. Então, ddy, o EZ para nós é o S, então isso aqui é
o gradiente y, o componente y do gradiente do S, menos dp dt. Isso aqui então seria para nós, e esse aqui é o S, tá certo? A gente ficou o seguinte, a gente ficou o gradiente dual do S igual a menos dB dt, esse mesmo. Componente x disso é a componente x do gradiente. O componente x do gradiente é o dBy. E a componente y disso é a componente y do gradiente. A componente do gradiente é menos dBx. Então fica menos mais. Então tá certo. Essa a equação que eu não foi essa. Então, a primeira equação de Maxwell aqui está ligada ali vai ser o gradiente dual do S. Porque de fato, o S é um escalar, eu só posso tirar dele ou o gradiente dual. O gradiente dual do S é menos dB dt, é o que sai do Faraday Lens, ou eu posso dualizar essa equação. Dual do dual é menos. Essa equação ficaria menos gradiente de S igual a menos ddt do B dual. Se eu tirar o dual do dual, então ganho essa resposta aí. Então, isso seria o derivante do Faraday Lens. Seria então a outra parte da elétrica. Vamos dizer que eu trabalhasse com essa aqui. Vamos deixar essa aqui. Então, tanto faz uma com a outra, deixar essas duas aqui. Ou essa, só para dizer que é alternativa. Isso aí que vai. E depois a outra, como eu tenho o B, que eu posso tirar o divergente de B, é isso aí, ó, o divergente de B é igual a zero. Então, B precisa de uma divergência e de um rotacional. O divergente de B é zero. E aí, a componente depois do B, aí eu teria que pegar o rotacional do B, está aqui. Essa equação está aqui, ó, rotacional do B. Igual a 1 sobre C2 dt2 dt do S. Então, esse é o setor eletromagnético. Vamos lá. Então, de fato, eu preciso do divergente do rotacional de um vetor e preciso do gradiente de um escalar. Observem que essa equação aqui, que é a equação do divergente, aquela equação em Faraday Lens, sem fonte, essa equação aqui, nós não temos a componente Z. Esse setor aqui, ele estaria descrevendo, automaticamente ele não percebe as fontes. Tem uma equação de continuidade aí. Por exemplo, uma coisa que a gente poderia ver, se a gente olhar para a propagação desse cara aí. Primeiro de tudo, esse cara aqui escreve onda plana, então se eu tirar o ddt disso, só para ter uma ideia, se eu tirar o ddt disso aqui, eu vou produzir um d2 dt2 do S. E aí eu vou trocar rotacional do dB dt. Se eu tirar o rotacional do gradiente, vai ficar o rotacional do ddt, vai ficar exatamente aquele outro problema. Então, nós vamos ter uma equação de onda para B. Podem mostrar isso aqui, tá? Tentem fazer esse exercício. Uma equação de onda do S. Então, esses dois campos satisfazem a equação da Lambertiana. A onda eletromagnética aqui, o K é ortogonal ao B. Tá? K escalar B está zero. Depois aqui, K vetorial B, esse aqui é o campo S. Tá? E lá eu tenho o gradiente do S, então o gradiente do S está o vetor K, então B está na direita. Então essa onda está se propagando. Se aqui vira um momento K, o B tilde está na direção K. Então, se o K está assim, o B tilde estando na direção K, significa que o campo B está ortogonal. Então o campo B é transverso. O campo S, obviamente, é um escalar. Tá certo? Então, eu tenho um setor eletromagnético também que se propaga de uma forma transversa. Sabe que a gente pode olhar qual é a origem de potenciais desse setor aqui? O que esse setor eletromagnético, isso que sobraria, isso que é eletrodinâmica, ele poderia estar dando no plano também, será que tem uma origem, um par de potenciais? Então, por exemplo, se eu pegar o problema estático, ddt do S é zero. Então eu tenho rotacional do B igual a zero. Então esse termo aqui, ele deve estar dando a relação
de campo dinâmico. Essa equação aqui sempre vale. Divergência de B igual a zero. Se a divergência de B é igual a zero, então B realmente é um rotacional de alguma coisa. Pode ser que ele seja, né? Quer dizer, divergente do rotacional, rotacional deve ser o gradiente igual de alguma coisa. Um potencial, sei lá, um potencial que eu não vou chamar mais de φ, já usei φ, A pequeno, que já está sendo usado, mas um potencial lambda. Vamos ver se essa equação aqui é verdadeira. Divergência do gradiente do alto é identicamente nula. Então, se um campo em 3 dimensões, se ele tem divergência nula, ele é o rotacional de alguém. Em 2 dimensões, se um campo tem divergência nula, ele não é o rotacional de ninguém, ele é o gradiente do álgebra escalar. Essa equação aqui é identicamente, isso aqui é identicamente solução disso aqui. Então, eu deveria ter um potencial escalar também. Agora, no caso estático, alguma equação aqui, essa equação aqui está dando uma espécie de uma corrente de deslocamento, e essa equação aqui é uma equação mais estrutural, que é o Faraday lens. Então, aqui que deve vir uma relação com o tempo. Então, se esse B é o gradiente de um lambda, aquela equação deve estar me dando o seguinte: gradiente do S igual ao ddt do gradiente do B2. B2 é gradiente do alto do alto. Do alto do alto é menos o gradiente. Menos o gradiente. Menos o ddt. Ddt. Isso aqui vai ficar menos o gradiente do lambda. Então, isso está me dizendo que o S deve ter alguma coisa que é menos ddt do lambda. Agora, se isso aqui é zero, se eu estou no limite estático, o rotacional do B é zero. Então, o rotacional em 2 dimensões sendo zero, o rotacional do gradiente é zero. Isso aqui, rotacional do gradiente. Então esse aqui deveria ter o gradiente. Então, para o rotacional ser zero, ele tem que ser o gradiente de alguma coisa. Então aqui deve aparecer um outro escalar, vamos chamar de lambda guia. Então esse problema depende de dois. Esse setor eletromagnético, ele tem 2 potenciais escalares. Tá? Eu não sei se vocês perceberam a análise, só lembrar do fenômeno eletromagnético em 4 dimensões. Nós temos essa equação e uma ou outra. Só para recapitular com vocês as ideias que estão no jogo aqui. Como é que a gente fala no eletromagnetismo? Vamos recapitular o nosso caso eletromagnético. Divergência de E igual a rotacional de E menos dV. Então é aqui. Então, se eu estou com o setor estático, isso aqui é zero. Na eletrostática eu tenho isso aqui igual a zero. Na magnetostática eu tenho isso aqui igual a zero. Tenho o rotacional de B igual a M0, Y0, tem um J, M0, J. Então, lei de Ampère máximo. Então, isso aqui, tá bom? Se esse campo tem rotacional nulo, ele deve ser um gradiente de alguém. Então, a gente falar na eletrodinâmica, mesmo do gradiente de um escalar. E se esse campo aqui tem divergência nula, ele deve ser o rotacional de alguém. Isso aqui já me dá essa equação. Agora, se eu tenho a dependência do tempo, Faraday lens me diz que o rotacional de E é igual a menos dV/dt. Então, Faraday lens é importante para fixar o potencial. O rotacional do gradiente é zero. Mas o ddt do rotacional, o ddt do lado não é zero. Então, o único jeito de salvar essa equação aqui é eu modificar o E. Eu coloco aqui o menos dA/dt. Então, Faraday lens me diz o que dá. Menos, aí vai ficar menos rotacional, menos ddt do rotacional de A, menos ddt do rotacional de A. Vira uma identidade, porque esse cara aqui morre. Então, esse termo aqui é crucial para fechar a lei da indução de Faraday lens, né? Então, eu corrijo o campo elétrico pelo potencial A por causa do Faraday lens. Então, aqui eu vou fazer. Então, eu estou lembrando o seguinte: qual é a origem? Então, o que é estático? Estático é isso. Estático é isso. E a equação que entra com a dependência temporal é aquela lá. Então, pelas equações estáticas, eu tenho a primeira abordagem dos potenciais. Depois eu uso a equação dependente do tempo, quer dizer, eu uso a lei da indução para corrigir essa relação. Então, essa equação aqui,
divergência de B é estrutural. É como essa aqui. Divergência de B é igual a zero. Então, essa equação aqui está mostrando que a divergência desse cara aqui é zero. Em duas dimensões, a questão é que em duas dimensões, a divergência do rotacional eu não posso tirar, porque o rotacional de um vetor é um escalar. Então, não tem sentido dizer a B é o rotacional de alguém por ter divergência nula. A única grandeza que tem divergência identicamente nula seria o gradiente do alto do escalar, que eu chamei de plano. Então, essa equação aqui, em 3 dimensões é B igual ao rotacional de A, é B igual ao gradiente do alto de um plano. Então, eu já sei que a magnetostática desse setor, ela tem um potencial escalar cujo gradiente do alto é o B. Setor estático. Aí, olha a origem dessas equações. Da onde é, se eu pegar o caso estático, qual é a equação que é estrutural da dependência do tempo? Essa equação aqui é o herdeiro de Faraday-Lenz. E essa equação aqui é o herdeiro de Maxwell, de Ampère-Maxwell. Se eu tiver, esse aqui seria o que seria a corrente de deslocamento. Se isso aqui é zero, então no caso estático, eu tenho que o rotacional de B igual a zero. Então, rotacional de B igual a zero, ele deveria ser um gradiente também. Só que agora, essa equação aqui, ela está me dizendo gradiente de S. Opa, S, gradiente de S, S é um escalar, né? Tá. E onde é que é a outra aqui? Essa equação aqui, se eu pegar o limite estático, né? Gradiente de S é igual a zero. Então, S, essa aí vai me dar que o campo S, tá certo? Essa aqui vai me dar um campo G. No caso estático, essa aqui me dá uma informação. Isso aqui é o Faraday-Lenz, é o Maxwell de Ampère-Maxwell. Esse aqui é o caso estático, dá que o rotacional de B igual a zero. Então, o rotacional de um gradiente também tem que ser zero. Tá. Então, já está aqui. O rotacional tem que ser um gradiente de um escalar. Vamos chamar esse escalar de uma. E agora, para eu ter aquilo lá, gradiente de S, de Betil, o Betil, então foi isso que eu fiz. Vamos botar essa equação. Betil do alto do B, que dá gradiente do lambda. Então, ficaria gradiente do S igual a menos DDT do gradiente do lado. Então, meu S, ele é esse termo aqui, menos DDT do lado. Então, esse potencial aparece aqui. Aí, agora, eu venho para essa equação aqui. Então, essa equação aqui, se eu pegar isso aqui igual a zero, eu tenho esse escalar aqui e o rotacional de B igual a zero. Então, B deve ter um termo de gradiente também. Então, eu preciso de 2 escalares para descrever esse fenômeno eletromagnético. Então, certamente isso aí esse setor não pode descrever o eletromagnetismo. Então, o que a gente imagina? Em 3 dimensões, quando a gente coloca o eletrodinâmico no plano, esses 2 campos automaticamente eles produzem se anulam. Então, com isso aqui, eu reproduzo o máximo, claramente. Então, tá legal, eu reproduzo o máximo porque esses 2 campos se anulam. Mas agora a pergunta é, digamos que eu não anulo esses campos. Que fenômeno em 2 dimensões a gente poderia estar descrevendo? Então, a pergunta que a gente se faz é, tem alguma fenomenologia da eletrodinâmica em 2 dimensões, desses sistemas planares, tem alguma fenomenologia que possa ficar para esse tipo de campos também? Será que o campo eletromagnético em 2 dimensões ele pode apresentar um regime alternativo àquele que seria o regime maxwelliano? Essa é a pergunta. A gente pode se concentrar e estudar melhor esse setor eletromagnético. Isso eu sei que não tem na literatura. Isso é um problema que a gente pode, se alguém quiser tentar entender isso melhor, pode fazer um trabalho interessante em cima. Estou colocando coisas que são novas, tá? Então, eu estou usando e ficar repetindo coisas que são antigas, eu estou tentando colocar num cenário novo questões clássicas do eletromagnetismo, que é a discussão da equação de onda, distribuição de energia. Mas agora a pergunta é, esse setor meio obscuro da interação eletromagnética planar, o que ele poderia estar dando para nós? Se você quiser dar uma olhada nisso depois da tua jornada de iniciação, pode, se alguém quiser fazer isso com exercício de curso aqui também, dar uma investigada mais a fundo, né? Do que esse eletromagnetismo. Porque a gente pode começar a ver muitos fenômenos estranhos aí, fenômenos planares assim, bem estranhos, que de repente podem ficar nesse eletromagnetismo. Anticargas ali, não sei. Será que isso aí poderia estar ligado à fracionalização, essa separação carga-spin?
De repente, o eletromagnetismo visual, escrever o cara, esse cara que eu escrever. São questões que a gente pode se colocar. Estou deixando com vocês uma questão, tá bom? E aí, na próxima aula, então, tá bom. Por enquanto, para efeito de curso, eu vou esquecer esse setor, né? Então, esse setor aqui agora não está nem minimizado nem maximizado. Na lançada, quem quiser pegar alguma coisa, se alguém quiser ir um pouquinho mais a fundo disso, eu posso dar uma orientada aí para ver como é que a gente caminha. E vamos começar na próxima aula a retomar o eletromagnetismo clássico mesmo, no sentido do E pequeno e do Ki, e aí colocar em termos de Chansai. Na próxima aula, como a gente vai ficar nesse eletromagnetismo aqui, e para não ficar muito distinto, eu vou, na próxima aula, por uma questão de mudança de notação, eu acho que vai ser mais interessante chamar esse aqui de B. Não tem nada a ver com aquele B. Eu vou dizer que, em vez de trabalhar, dizer que o escalar magnético é aqui, só para poder ficar esse elétrico e esse magnético. Mas, no fim, é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar trabalhando com essas três equações e ver o que Chang Science pode fazer em cima dessas três equações para dar um outro sentido da interação eletromagnética. Mas aí é eletromagnetismo mesmo, tá? Não é aquele setor lá que a gente ainda não sabe muito bem o que a gente pode descrever. Pensar também, eu nunca pensei muito nisso, estou pensando aqui com vocês, tá? É problema que eu gosto de fazer umas coisas assim que a gente fica mais emocionante a aula, né? Quando a gente não sabe a resposta. A gente dá uma aula já sabendo qual é o final da história, é sacanagem com vocês. Né? Eu sei, você não sabe, fico trazendo um monte de emoção quando eu já sei o final. É bom que eu também estou emocionado porque eu não sei o final também. Em que isso vai dar. Vamos tentar entender isso melhor aí, tá certo? Beleza, então tá, eu dispenso vocês hoje com as tarefas que ficaram embutidas aí ao longo da aula. E aí a nossa aula semana que vem, eu peço desculpas, mas vai ter que ser segunda, no nosso calendário, vai ter que ser segunda de novo, às 4h30, porque quarta-feira foi alguma coisa em algum lugar. Mas aí depois a gente retoma as quartas-feiras, tá bom?